Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus amigos, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Cara, eu vinha falando no vídeo de ontem, falei no vídeo de hoje, que esse momento nós iríamos estar líderes do Campeonato Brasileiro e o Botafogo iria ser o vice-líder. Só que no fim isso não aconteceu. Porque além do Botafogo vencer, quem empatou foi o Palmeiras. Na minha opinião, o resultado era para ser o inverso. E aí eu falo para vocês, né? Cara, não adianta. O Palmeiras, ele é um time que não dá para você... Na hora que você fala assim, não, eu tô apostando as minhas fichas, eu vou pagar para ver. Não vai. O torcedor do Palmeiras tem que ser aquele torcedor meio assim, ó. Vamos ver, tô confiante, mas calma. Porque é impressionante. Quando você vai com muita confiança, quando você vai com muita sede ao pote, quando você fala assim, não, ó, vai ser líder. O Palmeiras vai lá e faz uma partida tecnicamente péssima. Uma pelada horrível de assistir. O pessoal que foi no estádio passou um calor com aquele sol. Pra ver uma pelada ruim daquela, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que os caras tinham até que indenizar e estornar o valor do ingresso, porque o que é aquilo? Que pelada horrível. E o que eu posso dizer pra vocês a respeito desse jogo? Bem, a gente pode elencar vários e vários responsáveis por essa partida tecnicamente, taticamente, fisicamente, muito ruim do Palmeiras. Primeiro que foi um time lento em campo, né? Felipe Anderson, Maurício, Rafael Veiga, eles não conseguiram projetar a equipe ofensivamente falando, não conseguiram trazer a intensidade, não conseguiram dar profundidade às jogadas que era necessário. E o meio de campo do Palmeiras, o setor intermediário do Palmeiras, ele também era assim muito lento nas suas retomadas e no seu contra-ataque. O Palmeiras era um time basicamente que explorava espaços de transição, mas sem vontade, sabe? Sem ímpeto, sem corrida, sem explosão. Era um time, eu não sei se eu posso dizer fisicamente cansado ou tecnicamente muito mal projetado. A gente tinha uma formação que basicamente eu gostei muito nos jogos anteriores que eu vi, onde você tinha o Aníbal Moreno, o Richard Rios, trazendo uma flutuação muito bacana com aqueles dois jogadores, onde eles combinavam contenção e combinavam explosão. Eles conseguiam projetar bem a saída de bola rápida, fazia com que Felipe Anderson, Maurício e Rafael Veiga conseguissem fazer uma distribuição de jogadas e criar muita oportunidade lá pra frente, subindo a sua linha de maneira muito rápida e intensa. Hoje o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Um dos nossos laterais, o Giai, cara, eu acho que foi umas 5 ou 6 vezes. Ele falhou e falhou feio no bote. E em 2 ou 3 vezes ele cedeu muitos espaços para jogadas muito perigosas da parte do Red Bull Bragantino. Ele não conseguiu ajustar a marcação, ele toda hora dava bote errado, e o Red Bull Bragantino começou a se sentir à vontade para jogar daquele lado, porque entendeu que ele era um jogador que desestruturava o sistema defensivo do Palmeiras, porque abria muito espaço. E outra coisa também que o Giai falhava, era na subida. Ele passava a bola, ele subia lá para a PQP do campo. Pô, tudo bem, ô Giai. A gente entende que você tem que subir para dar a profundidade necessária. Mas, pelo amor de Deus, você tocava e sumia. Você sumia da jogada. Parecia que você não queria que o cara retomasse a bola para você. Parecia que você não queria triangular, não queria fazer uma tabela. Então, essas falhas fizeram do Palmeiras um time muito pouco intenso, muito vulnerável, e um time que não conseguia entrar naquela rotação de uma equipe que quer ser campeã. Porque uma equipe que quer ser campeã, que enxerga que estamos em um jogo que é mais uma final, ela entra com uma intensidade, com uma vontade muito maior. E hoje, os jogadores do Palmeiras, eles não tiveram isso. Hoje eles não tiveram isso. Foi talvez uma das piores partidas do Palmeiras
dessas últimas partidas agora, com essa nova formatação do Palmeiras, com esse ajuste de jogadores. Então, muito decepcionante. Eu acredito que os torcedores do Palmeiras, eles esperavam muito mais dessa exibição de hoje. E aí, lamentavelmente, o Botafogo garante o resultado, projeta-se de novo 3 pontos à frente do Palmeiras. Então os caras, eles ganham essa capinha de gordura que antes não tinha. E eu não sei, meus amigos, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não sei se o Botafogo vai bobear. Agora vamos ter data FIFA, o time vai ter um tempo para descansar. Tudo bem que o Palmeiras também vai ter esse tempo para descansar. Na verdade, o Palmeiras já tem esse tempo de descanso, naturalmente, porque saímos das Copas. E é o grande problema de você ficar sem nenhuma Copa, né? É o grande problema. A nossa aposta agora é num jogo ofensivo bom nosso, num jogo em que o Palmeiras consiga o resultado e num jogo em que o adversário tropece, em que o adversário não consiga o resultado. É muito difícil você depender de todas essas variáveis. E me parece que o Botafogo não vai fazer o que fez no ano passado. Outro problema também que teve é o problema técnico. O time termina o primeiro tempo, a gente já tinha compreendido que o time não estava legal, o Palmeiras não criava grandes oportunidades, não criava nada, não conseguia profundidade, não conseguia trabalhar espaço de transição, e o Abel, ele retorna com a mesma equipe. O Abel, ele tem um conservadorismo e um delay absurdo para substituir jogadores. Absurdo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava assistindo o jogo lá do Bahia e do Flamengo. E vocês lembram que no jogo passado contra o Corinthians, lá mais ou menos para os 30 minutos, 30 e poucos minutos, o Flamengo morreu em campo? Fisicamente o time se desgastou demais e, consequentemente, abriu espaço, abriu brecha, se desconfigurou. O que o Felipe Luiz fez hoje no jogo? Hoje, mano, quando deu 19 minutos do segundo tempo, ele substituiu. Ele começa a substituir. Por quê? Porque ele não quer deixar acontecer o que aconteceu no jogo passado, porque ele já teve uma experiência negativa. E o trabalho técnico é isso. Agora, quando o Abel ele retorna para o segundo tempo e aposta na mesma equipe, ele continua apostando na falta de intensidade, na falta de criatividade, nos erros do Giai, que ele já estava cometendo. E aí ele começa a substituir depois de um tempo. O Palmeiras ganha intensidade, ganha rotação, só que não ganha criatividade. O Abel, ele troca as peças, mas ele não mexe na tática do time. E aí fica complicado de você conseguir fazer diferente. Porque as jogadas do Palmeiras, elas se tornam muito previsíveis. Vamos dizer assim. E paralelamente a isso, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense. Eu não tive a oportunidade de assistir o jogo. Foi um placar magro, mas assim, pelo que eu vi ali num recorte ali, que eu vi um trechinho do jogo, tava muito intenso o jogo. Muito intenso o jogo. E aí a gente teve jogos da noite também. O Flamengo enfrentou o Bahia, lá na casa do Bahia. E mais uma vez, um segundo jogo, né? Todo mundo com aquela expectativa de como iria ser a exibição do Felipe Luiz e tudo mais. Ninguém esperava um jogo fácil, todo mundo esperava um jogo muito disputado. O Bahia é uma equipe que tem se organizado, o Bahia é uma equipe que tem jogadores ali com grande potencial. Taticamente é uma equipe que comete as suas falhas, mas tem um setor intermediário muito bom. E aí, o Flamengo, mais uma vez, ele mostrou a intensidade do jogo passado contra o Corinthians. Eu acho que o recorte do Flamengo, ele foi o mesmo. E aí, ganha-se a complementação do Felipe Luiz buscar corrigir os erros do jogo passado. E um desses erros, uma dessas correções que o Felipe Luiz faz, é justamente nesse delay entre a substituição de jogadores. E aí o Felipe Luiz antecipa essa substituição no momento que ele começa a entender que o time pode baixar o ritmo. No geral, não dá para dizer que o Flamengo não está diferente. Né? Ele está diferente. Isso é nítido. Os jogadores correm com mais vontade, o time tem mais
ímpeto físico. Isso a gente já tinha notado no jogo do Corinthians, mas muita gente falou assim, mas foi um jogo de Copa do Brasil, é uma semifinal, é um jogo de eliminatórias, então tem todo esse contexto dentro do Maracanã. Mas hoje o Flamengo também fez um jogo com o mesmo ritmo de intensidade. Obviamente que o time do Bahia, ele é um time mais cadenciado que o Corinthians. O time do Corinthians é um time que trabalha mais na velocidade, na explosão, na força de vontade, no afinco. E foi assim que o Corinthians trabalhou. Agora, o Bahia, ele é um time mais ali de toque de bola, é um time de trabalhar mais os espaços pelo setor do meio-campo, porque tem bons jogadores no meio-campo. Então é um time que trabalha um pouco mais cadenciado, um pouco mais com as linhas equilibradas. Mas o Flamengo, basicamente, ele dominou a maioria das ações ofensivas do começo ao fim do jogo. Obviamente que o Bahia teve os seus momentos, encontrou às vezes alguns espaços ali na defesa, encontrou algumas projeções perigosas. O placar, ele foi magro novamente, muito em virtude dos erros de finalização do Flamengo, mas o Flamengo também conseguiu criar mais. Falta só aquele ajuste da pontaria, porque ainda os centroavantes, os homens gols do Flamengo, eles continuam falhando justamente na finalização, justamente no momento de fazer o gol. E eu acredito que talvez esse é uma perspectiva e um aspecto que o Felipe Luiz pode corrigir agora para os próximos dias, para as próximas semanas de treinamento. Espacialmente falando e taticamente falando, a equipe se comporta com pressão. A equipe se comporta em manter a posse de bola. O Flamengo faz um gol em uma jogada triangulada, muito bem elaborada. Aquilo dali é jogada treinada, é jogada ensaiada. Inclusive, o Flamengo ganhou várias jogadas desse tipo depois da chegada do Felipe Luiz, inclusive em momentos de escanteio. Porque antigamente, lá com o time do Tite, o escanteio o que era? Era aquela chuveirada na área, né? Era aquela chuveirada na área, chuveirada na área, chuveirada na área, e não tinha nada para acontecer. Agora não, agora os caras tentam trabalhar um pouco os espaços, têm mostrado algumas jogadas ensaiadas, triangulações, um time também muito incisivo na profundidade, trabalhando muito espaço de transição. No segundo tempo, o Flamengo jogou melhor até que no primeiro tempo, eu achei. Porque no segundo tempo, o Bahia parece que começou a diminuir o ritmo. Os caras não conseguiam acompanhar e cediam muitos espaços pelas laterais para que o Flamengo conseguisse fazer boas triangulações. E aí ele aproveitava aquele sistema de transição e pimba com a bola lá para frente. O Gabigol, ele teve mais uma vez a aposta ali na sua continuidade. O Gabigol vem ganhando sequência, tem melhorado muito o seu posicionamento, tem colaborado e criado situações de gol, tem participado. Você vê que a distribuição tática do time é para tentar funilar as jogadas para o Gabigol, e o Flamengo faz uma coisa que com o Tite eles não faziam de jeito nenhum: jogadas centralizadas. Cara, em várias e várias vezes eu vi em alguns vídeos e falei assim, eu acho que o Flamengo tinha que apostar em jogadas mais centralizadas, porque tem jogadores tecnicamente e individualmente muito bons para isso, para limpar marcações e conseguir jogadas centralizadas. Porque quando a chuveirada, a profundidade não dá certo, você tem que apostar pelos meios. E o Flamengo começou a fazer isso depois de Felipe Luiz. Então, basicamente é isso, cara. Basicamente é isso, o Flamengo manteve exatamente a mesma postura com o fator correção em relação a alguns aspectos. Hoje, defensivamente, o Flamengo foi mais seguro, não cedeu tanto espaço, né? Conseguiu segurar mais o setor intermediário do Bahia e chegou um momento que o Bahia estava totalmente perdido em campo, que foi aquele momento lá do segundo tempo, onde o Rogério Ceni começa a fazer substituição igual um louco. E aí o Felipe Luiz também mexe, porque ele não quer que o time perca a intensidade que tinha e basicamente o controle que tinha naquele momento. É isso daí então. Coloca nas opiniões aí o que vocês acharam. Tamo junto, valeu, falou, até mais.